Olá, muito boa tarde. 2016 é o ano internacional do entendimento global e o ano nacional de combate ao desperdício alimentar. Duas áreas de intervenção que têm motivado o percurso profissional do convidado do programa de hoje, João José Fernandes, diretor executivo da Oikos. Cumprimento, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar neste programa a iniciar um ano. Estes dois temas, o entendimento global, combate ao desperdício alimentar, que estão nas suas preocupações diárias enquanto diretor executivo da Oikos? Estão certamente na linha da frente. Em relação ao desperdício alimentar, eu coordeno pessoalmente um projeto que é promovido pela Oikos em parceria com a Direção-Geral de Saúde e com o Instituto Superior de Agronomia, no âmbito de um programa que é financiado pela Fundação Carlos Gulbenkian, chamado Cidadania Ativa, que pretende, entre outros objetivos, fortalecer a capacidade da sociedade portuguesa, sobretudo das organizações não governamentais, em termos de promoção da cidadania, e que tem financiamento dos países nórdicos, nomeadamente da Noruega, do Liechtenstein e da Islândia, através de um programa chamado U-Grants, e o objetivo é exatamente promover a integração setorial de políticas públicas em Portugal no âmbito da segurança alimentar e nutricional, e em que o desperdício alimentar tem um lugar de destaque. E porquê? Porque Portugal, ao contrário daquilo que é característica em muitos países ditos desenvolvidos, partilha duas áreas de desperdício alimentar muito diferentes. Uma que é, digamos, no final da cadeia, em nossas casas, no consumidor. E isso é realmente característico de países ricos, como os Estados Unidos, muitos países europeus. Mas depois partilha com os países mais pobres uma característica que é as perdas alimentares ao nível da produção e da distribuição. E, portanto, Portugal tem, digamos, aí algumas características muito próprias. E, enquanto Oikos, nós estamos particularmente preocupados com as perdas no início da cadeia, ou seja, na produção de alimentos. E permitam-me só dar dois exemplos que considero muito importantes. O primeiro é, nós temos muitos pequenos produtores agrícolas, sobretudo em zonas de baixa densidade do território nacional, que não conseguem colocar a sua produção nos mercados. Pela hegemonia dos grandes das grandes superfícies e dos grandes distribuidores. E depois temos ainda algo que é a necessidade que o Estado português tem, e a União Europeia, de financiarem programas de solidariedade social no âmbito da assistência alimentar a famílias carenciadas. No entanto, essa assistência é feita através de compras de bens por atacado, digamos assim, em concursos internacionais, em que nada beneficia a economia local. Portanto, a nossa proposta neste momento, e que estamos a trabalhar também com os vários partidos na Assembleia da República, é exatamente o de desenhar políticas públicas que permitam fazer a ligação entre a solidariedade social e a produção alimentar. E a esse nível não ficamos apenas pelas políticas públicas, mas em março deste ano iremos lançar uma plataforma eletrónica de mercados de proximidade que permitam fazer a agregação entre a procura e a oferta de pequenos produtores agrícolas, fazendo a ligação com as IPSS, com as escolas e com as famílias, no sentido de potenciar a redução da pegada ambiental, que é normalmente conexa a toda a ligação da cadeia de distribuição, da grande cadeia de distribuição, onde vêm produtos de todo o mundo, onde, digamos, concorrem muitas vezes em desigualdade com os nossos produtos nacionais, mas também de permitir alguma poupança ao Estado, fazendo uma ligação direta entre a solidariedade social e a produção. Os pequenos produtores terão acesso a essa plataforma? Será a via indicada para conseguirem os escoamentos de produtos? Será mesmo. Ela é vocacionada essencialmente para os pequenos produtores. Nós vamos trabalhar com os chamados grupos de ação local que desenharam estratégias de desenvolvimento local para os próximos anos, até 2020, no sentido de promover aquilo que se chamam circuitos curtos de comercialização, ou seja, procurar que aquilo que é produzido numa determinada região seja preponderantemente consumido nessa região, não só pelas famílias existentes, mas também pelas respostas sociais, e só aquilo que não puder ser consumido localmente, então que seja consumido, digamos, noutras regiões do país. Com estratégias concorrenciais a nível de custos também desses produtos? Concorrenciais a nível de custos, concorrenciais a nível de qualidade, porque achamos que há, digamos aí, ganhos de escala que podem ser adquiridos e que podem reverter quer a favor do consumidor, quer a favor do produtor.
Ao nível do entendimento global, é desde sempre a prioridade da OICOS, como Organização de Cooperação para o Desenvolvimento. E já lá íamos, ainda neste caso do desperdício alimentar, que eficácia tem, na sua opinião, a redistribuição de sobras, como, enfim, em muitos projetos que vemos no terreno? Eu diria que a redistribuição de sobras faz sentido, na medida em que elas existem, e por outro lado, existe uma necessidade de assistência alimentar. Mas eu diria que, enquanto OICOS, a nossa prioridade é que não necessita haver redistribuição de sobras. Porque, de facto, a redistribuição de sobras tem alguns problemas. Primeiro é todo o impacto ambiental gerado pela sobreprodução. Muita dela vai se degradar, independentemente da redistribuição, portanto, já existe. E, no ano passado, no final de 2015, houve o acordo mundial para lutar contra as alterações climáticas e, portanto, achamos que uma das prioridades deve ser evitar que as sobras existam. Agora, obviamente que, enquanto elas existirem, pois se puderem ser distribuídas, é muito bom. Mas tudo faremos para diminuir, digamos, a existência dessas sobras. Em segundo lugar, não posso deixar de verificar que, de facto, existem alguns problemas mesmo de matriz económica. Obviamente que, se eu participar como cidadão numa campanha de doação de sobras, mas se eu estiver a comprar numa grande superfície, eu estou a dar a ganhar ao Estado através de impostos, estou a dar a ganhar à grande distribuição através da minha compra. É claro que estou a apoiar uma família pobre ou alguma família pobre, mas eu creio que há formas mais inteligentes de o fazer, menos dispendiosas para todos nós. Que perspectiva podemos deixar então, nomeadamente a esses pequenos e médios produtores agrícolas, para uma mais eficaz distribuição dos seus produtos? Eu diria que há três ações que são absolutamente necessárias. Uma é necessário revitalizar o apoio e assistência técnica a esses produtores, que foi desaparecendo ao longo dos últimos anos em Portugal, na medida em que, apesar da agricultura ter retomado um espaço digno naquilo que é o debate público e naquilo que é a percepção dos consumidores em Portugal e dos decisores políticos, de facto, essa atenção tem ido muito para a grande agroindústria, a exportação e não para os mercados nacionais. Em segundo lugar, eu creio que é necessário criar mecanismos que permitam a logística de proximidade e nós temos um problema enorme de desemprego, nomeadamente em zonas de baixa densidade, e, portanto, achamos que apoiar projetos de logística, de distribuição, de proximidade, pode ser uma solução também para criar emprego a nível local. E terceiro, obviamente, que é soluções de mercado, como esta que pode ser a plataforma eletrónica, mas também como aquilo que já foi feito até pelo anterior governo, ao legislar a existência de mercados de proximidade que podem ser geridos por organizações de produtores, por organizações de consumidores, mas onde, digamos, a produção seja vendida diretamente pelo produtor ao consumidor e, como sabemos, isso até 2014 não era permitido e não era possível. Isso poderá ajudar a ultrapassar aquela cultura também de agricultura doméstica, quase só para consumo doméstico? Eu creio que pode ajudar a enquadrar essa agricultura. Nós não podemos esquecer que desde 2011 ou 2010, se quisermos ser mais corretos, até 2015, voltou a surgir muita agricultura de subsistência, não só em meio rural, mas as chamadas hortas urbanas, hortas sociais, e que tiveram um papel preponderante na adaptação da segurança alimentar e nutricional de muitas famílias. Ou seja, foi uma das estratégias adotadas por essas famílias para poderem ter acesso à alimentação. Portanto, creio que esse tipo de agricultura deve ser incentivada. Nós não podemos esquecer que as duas regiões do país que têm maiores índices de insegurança alimentar, ou seja, de carências nutricionais, são a região metropolitana de Lisboa e a região do Algarve. Paradoxalmente, são regiões com um nível de rendimento económico mais elevado no país. Não estão nas chamadas zonas de convergência dos fundos europeus. O que é que isso significa? Significa que nestas duas regiões há duas características que explicam esse facto. A primeira é o afastamento da produção agrícola, ou seja, os consumidores das grandes cidades estão cada vez mais afastados daquilo que é a realidade da produção agrícola e, portanto, os custos são maiores e não têm acesso, digamos, a uma produção como em muitos meios rurais que complementam o rendimento. E, portanto, tudo o que é hortas urbanas, agricultura de subsistência enquadrada num regime de complementar,
é de incentivar e pode ser muito útil. O outro facto é que perdemos muito das redes sociais que existiam no interior do país, nas zonas rurais. E, portanto, é preciso também trabalhar e, por isso, apostar em circuitos curtos de proximidade não é só um mecanismo económico, é também um mecanismo de criação de confiança entre o consumidor e o produtor e creio que pode ser muito útil. Agora, não basta incentivar a agricultura de subsistência. É preciso torná-la uma fonte de rendimento verdadeiro para quem quer viver da agricultura. E esperemos que esse seja também uma via de combate ao desperdício alimentar, como é a propósito da estratégia que vão concretizando. Este é um tema mais de âmbito nacional.